Tem até uma pergunta, antes da gente repercutir esse jogo, ô Nath. A CBF enche tanta paciência, fez um tempo atrás aí uma revisão dos gramados dos estádios, inclusive o Serra Dourada diminuiu de tamanho e de largura, porque estava fora dos padrões, até mesmo a altura do gol, etc, etc, etc. Mas libera um campo daquele para jogar Série A do Campeonato Brasileiro, Nath? Realmente foi um fator de dificuldade, né? Para ambos os times, mas especialmente para o Cruzeiro, que tem um futebol de mais troca de passes, né? Acabou que o Cruzeiro precisou usar muito e abusar em alguns momentos daquela bola mais longa, porque nitidamente a gente via que a bola não corria naquele gramado, né? Ela só quicava. Tem um fator aí importante, né? De chuva na região nas últimas semanas, o fato de que o Remo não estava jogando no seu estádio, ocupado por um outro evento, mas de fato é aquela hipocrisia, né? Se vê muita preocupação com algumas questões que às vezes nem são tão relevantes assim para a qualidade do jogo, enquanto o gramado, que talvez seja a principal delas em termos de estrutura, por vezes é negligenciado, é colocado em segundo plano pela CBF, né? O Arthur Jorge fez uma crítica muito contundente ainda à chegada no estádio, antes da bola rolar, falando que um jogo de Série A que valia tanto para as duas equipes, né? O Remo querendo sair da zona do rebaixamento, o Cruzeiro não querendo voltar, um jogo tão importante ali para a parte de baixo da tabela, para as pretensões das duas equipes, teve que ser jogado num gramado daquele jeito e com certeza isso acabou influenciando. Não foi um jogo vistoso, não foi um jogo de alto nível técnico, foi um jogo que as equipes tiveram que se virar da forma que dava, né, Romano? E assim, a gente tem que dar 2 pesos e 2 medidas, né, Vini? Porque é o seguinte, o Remo foi obrigado a jogar no seu estádio. Não é que ele optou por jogar, porque tinha um show da banda Guns N' Roses no principal estádio do Pará, né, o estádio Mangueirão, e aí ele teve que jogar no seu estádio. Ponto. É uma coisa. Agora, poxa, a CBF não tem um departamento que olha isso, não? Porque, por exemplo, eu sei que a Federação Paulista tem. A Federação Paulista, quando você vai jogar, ela olha estrutura, gramado, se não tiver liberado, você não joga. E tem que ser assim, né, Romano? Tem que ser assim. A gente tem que preocupar muito com o produto que nós estamos vendendo, né? Pensando em campeonato brasileiro, a envelopagem, o embrulho, ele é importante também. Porque pensa, por exemplo, numa pessoa que não torce pro Cruzeiro, pro Remo e que não tem muito a ver. Sei lá, o cara que tá morando lá em Portugal e vai assistir um jogo de campeonato brasileiro. Ele liga a televisão e tá passando lá um Remo e Cruzeiro com aquele gramado, com aquelas condições. Qual que é a atratividade que ele vai ter para ver um jogo desse? Para quem não tá muito interessado no Remo e no Cruzeiro, para quem não tem ligação com esses times, fica um jogo chato. E não é por culpa dos clubes, aí não tô falando de questão de qualidade técnica dos times, mas porque o gramado não permite um bom produto, Romano. E a gente tem que pensar nesse produto que é o Campeonato Brasileiro. Isso atrai comércio, isso atrai patrocinadores. Mas quando a gente tá vendendo um produto que é ruim, isso atrapalha muito. Então a CBF preocupa com muita coisa, mas tem algumas que ela deveria se preocupar mais, que é justamente com isso, qualidade do gramado. O jogo, a gente acompanhou atentamente porque a gente está envolvido com isso, né? A gente comenta aqui os jogos do Cruzeiro, a gente está sempre atento. Mas o produto fica muito ruim. Não, e outra coisa, aí depois fala assim, nossa, mas a gente não consegue vender o Campeonato Brasileiro para os grandes países e tal. Cara, para começar, olha os gramados. Olha o gramado onde um jogo importante de um time que tem camisa, que tem história, que é conhecido no mundo todo, que é o Cruzeiro, e deveria ser um atrativo para esse jogo. Jogar naquele ali, os caras vão falar assim, mas esse é o futebol do Brasil, é assim? Porque quem vê pela primeira vez acha que todo estádio é desse jeito. Vai perdendo interesse, né? Vai perdendo interesse, e aí como é que você vai vender o produto? Se você apresenta o produto de forma ruim. Não tem como. Sinceramente, eu não entendi essa da CBF. Que adiasse esse jogo, então. A gente vai ter uma parada agora para a Copa do Mundo. Então, na semana da Copa do Mundo, fizesse esse jogo, adiasse esse jogo, se fosse o caso. Mas jogar onde jogou, cara, me ajuda aí. Não dá, né? Aí não dá. Tirando o gramado, Nath, a Vitória, ela, principalmente olhando a tabela de classificação, ela foi de forma fundamental. Que o Cruzeiro superou o bom time do Remo, que é treinado pelo Léo Condé, e também a condição do gramado. Ainda bem que não choveu pesado, porque se chove pesado, não sei como é que ficaria.
Mas o importante são os 3 pontos que fizeram o Cruzeiro subir na tabela de classificação, ou estou errado, Nath? Está certíssimo, Romano. Você falava da questão da chuva, né? Ainda bem mesmo que até em determinado momento do jogo você via que estava uma chuvinha fraca, mas não foi uma chuva forte, como estava acontecendo lá na cidade durante os últimos dias, porque o gramado já é aquela grama mais alta de jardim que dificulta muito que a bola role ali com qualidade, e ainda num gramado encharcado ficaria muito mais difícil. Mas acho que o Cruzeiro soube se adaptar bem ao cenário do jogo e à sua escalação muito diferente, né? O Cruzeiro, pela escalação que o Arthur Jorge trazia, sem principalmente o Matheus Pereira, a gente já imaginava que seria um Cruzeiro com uma característica diferente, com mais dificuldade daquele jogo mais associativo, de troca de passes, do Matheus Pereira encontrando os espaços, porque ele é o principal articulador do Cruzeiro e estava ausente, né, suspenso. A gente imaginava que o Gerson talvez pudesse ser adiantado para fazer essa função, mas ele coloca o Gerson como um segundo volante. Acho que para dar sequência ao Gerson na posição em que ele tem crescido, né, em que ele tem produzido melhor, então acho que ele acertou, mas colocou o Bruno Rodrigues para ser esse meia atrás do Caio Jorge, que é uma característica totalmente diferente da característica do Matheus Pereira. Então essa mudança na escalação, associada ao gramado, à grama alta, à condição ali do jogo, fizeram com que o Cruzeiro tivesse que continuar sendo um time mais vertical, mas não pelo chão, pelo alto, né? Com aquela bola esticada, aquela bola longa, que vinha muitas vezes dos zagueiros ou do próprio Matheus Cunha. Mas acho que o mais importante foi entender a dinâmica do jogo, superar essa adversidade e aproveitar a chance que tivesse, né? O Bruno Rodrigues, no lance do gol do Arroio, encontra o Arroio para dar o passe, e o Arroio finaliza bem. Aliás, uma cobrança que é feita, né? Principalmente em cima do vídeo real, do Arroio, essa maior eficiência nas finalizações, e o Arroio nos últimos 2 jogos vem produzindo, vem marcando, vem melhorando, né, esse fundamento que é fundamental. O ponta, hoje, no futebol atual, no futebol moderno, o ponta que é mais valorizado não é o ponta que só quebra a linha, que só chega à linha de fundo e que dá cruzamento, né? É o ponta com a capacidade de também finalizar. A gente vê isso na Europa, nos grandes times do mundo. Vinícius Júnior, que é uma referência nesta posição pra gente aqui no futebol brasileiro, já foi muito cobrado nesse sentido para finalizar melhor, porque o ponta atual precisa também saber fazer gols. Não dá só para ficar cruzando bola na área pro centroavante o tempo todo. Então o Cruzeiro soube se adaptar nesse sentido, teve ali o poder para finalizar, para matar o jogo, depois sofreu, né? O segundo tempo do Cruzeiro, quando o Arthur Jorge começa a mexer no time, é sempre complicado porque os que entram não estão no mesmo nível, né? Chico da Costa não é no mesmo nível do Caio Jorge, então você perde ali. A entrada do Matheus Henrique no meio-campo, por outras vezes a gente viu um Cruzeiro que ficava sem muita pegada na marcação. Ontem conseguiu segurar a onda, mas acho que o grande destaque para mim do jogo, a dupla de zaga, né? A gente imaginava que pudesse ser o Vidalba, ele opta pelo João Marcelo ao lado do Jonathan Jesus, e os dois fizeram uma partidaça. O Cruzeiro sofreu um jogo fora de casa, difícil, era inevitável que não sofresse, mas o mais importante são os 3 pontos que você destacava. Cruzeiro agora já na 11ª colocação, né? São 3 vitórias consecutivas no Brasileirão que tiraram o time da zona de rebaixamento e abriram aí uma distância segura, digamos assim, ainda não confortável, né, Romano? Mas mesmo assim você tem a possibilidade, inclusive, não só dessa distância confortável, mas dependendo das próximas rodadas e também de resultados, porque se eu não me engano o Cruzeiro pode descer no máximo 2 posições com os jogos de hoje. Mas ele também pode na próxima rodada já bater na porta do G6, né? E seria de fundamental importância. Agora a Nath destacou um negócio interessante aqui, que foi a dupla de zaga de ontem. Porque muita gente apostava que seria o Vidalba e foi o João Marcelo. Não sei não, posso estar redondamente enganado, é mais redondo que eu já sou. Mas, não sei se Vidalba vai jogar com o Arthur Jorge não, viu, Vini? Eu tô enganado. Parece que tá perdendo espaço mesmo, viu, Romano? E aí eu não sei se é fim de ciclo no Cruzeiro, se já pensa em não renovar o contrato, mas o jogo de ontem, ele mostrou que o Vidalba tá bem atrás nessa corrida e nessa disputa por titularidade, porque a gente falava muito aí dos 3 zagueiros disputando vaga. O Fabrício Bruno até que não, né? Já é titular absoluto.
E o Jonathan Jesus ganhou a vaga agora do Vidalba, ninguém tem dúvida. Mas a gente nem falava do João Marcelo. E o João Marcelo, de repente, aparece na escalação inicial, ao lado do Jonathan Jesus. E vou te falar, Romano, o Jonathan Jesus parece que é um zagueiro já de 30 anos, tamanha personalidade, a maturidade, tá jogando demais. A evolução dele sob o comando do Arthur Jorge é algo impressionante. Esse Jonathan Jesus eu ainda não tinha visto. Zagueiro de muita qualidade, seguro, boa saída de bola, às vezes chega à frente também, tanto que já fez gols. Então são muitos atletas que estão sendo potencializados pelo Arthur Jorge. O Arroio, por exemplo, é outro que está assumindo uma responsabilidade que a gente não tinha visto ainda. O Gerson voltando, ou jogando muito bem com a camisa do Cruzeiro, já numa sequência de pelo menos 4 jogos, jogando em altíssimo nível. Então é um Cruzeiro com viés de alta, né? Você falou assim, o Cruzeiro hoje já pode mirar a parte de cima, ainda não está tão distante da parte de baixo, mas em termos de desempenho, daquilo que o Cruzeiro tem mostrado, hoje é um futebol que se aproxima muito mais da parte de cima da tabela do que da parte de baixo. Eu estou muito admirado com a evolução do Arroio. O Arroio mostrando a evolução. Agora, Nath, o cruzeirense, ele já elegeu que não gosta, não quer de jeito nenhum o goleiro, Matheus Cunha. Mas tem um outro jogador que parece que tá indo pelo mesmo caminho, que é outro Matheus, né? Matheus Henrique, que é chamado de Mateuzinho, né? O Mateuzinho, eu acho que nesta temporada ele ficou marcado em alguns jogos específicos do Cruzeiro por uma dificuldade na marcação, né? Com a bola no pé a gente sabe da qualidade dele para encontrar passes, para conduzir a bola, para manter a posse, né? No campo ofensivo, mas na marcação, alguns jogos do Cruzeiro ficou muito explícito assim a dificuldade que ele tem de ser um volante mais pegador, mas não é a sua característica. Então eu acho que a questão do Matheus Henrique, acho que depende muito da circunstância do jogo em que ele entra, né? Ontem, por exemplo, ele esteve em campo, mas o Romero ainda estava em campo também. Então o Romero assumia o posto do primeiro volante, né? E ele jogou um pouquinho mais à frente. O Arthur Jorge foi também aos poucos tirando alguns jogadores importantes, pensando na parte física para essa semana, que é uma semana fundamental na vida do Cruzeiro. O Mateuzinho ontem já entrou mais para quê? Para segurar a bola, para ter a bola no pé. E neste sentido, ele não foi tão mal assim. No jogo contra o Goiás, no meio de semana na Copa do Brasil, o Cruzeiro toma aquele gol praticamente no último minuto e escancara muito essa dificuldade. Quem tinha entrado de manter a pegada na marcação, né? O Kenji estava ali do lado, deixa o cara receber a bola com liberdade para chutar. O Mateuzinho já vinha perdendo algumas bolas com a dificuldade de morder, de reter essa bola. Mas ontem achei que ele entrou melhor, assim. Acho que muito em função ainda da presença de outros jogadores que marcam mais. Agora, acho que não dá para desprezar o Mateuzinho, nem colocar o Mateuzinho na mesma prateleira, por exemplo, do William, né, que é um jogador aí que para a torcida, o quanto antes foi embora melhor, já tem que estar fazendo as malas. Eu acho que não, acho que ele é um meio-campista inteligente, de qualidade, só que eu acho que ele tem que ser utilizado da maneira certa. Não dá para achar, por exemplo, que ele é um primeiro volante e que ele vai marcar bem no meio campo, porque ele não vai fazer isso. E a vitória contra o Remo, Romano, ela tem um outro aspecto, que é justamente isso que eu citei há pouco, de trazer mais leveza, um pouco mais de tranquilidade para essa semana do Cruzeiro que vai ser tão pesada, né? Com ninguém menos o Boca Juniors na terça-feira, que já é um confronto gigantesco por si só, mas que o Cruzeiro precisa vencer dentro de casa para se manter bem no grupo, dentro da Libertadores, e depois o Clássico, que para além da rivalidade que esse jogo já propõe, é um jogo fundamental no Cruzeiro para estabelecer de fato uma arrancada no Brasileirão, né? E eu concordo com você. Eu acho que o Cruzeiro, ele tem que aproveitar o bom momento. Ele tem que aproveitar que ele está em ascensão, conseguiu deixar para trás essa zona do rebaixamento, que pelo amor de Deus, clube que cai nela é difícil demais de sair. Vide América, tudo bem que a qualidade do América é horrorosa, mas vide América aí na Série B do Brasileiro, que não ganhou um jogo sequer até agora. Então, assim, é ótimo ter saído, porque quando entra nessa espiral de zona do rebaixamento, meu amigo, é complicadíssimo para sair, que diga Mirassol e Remo. Fala pessoal, finalizando aqui mais um vídeo do canal, quero agradecer a todos aí por acompanhar até o final do vídeo, tá bom? Peço aí já o like de vocês antes de sair do vídeo, para dar aquela força pro canal, tá bom? Muito obrigado a todos. Você que tá chegando agora, não conhece o canal, tá bom? Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Cruzeiro, então
tá no lugar certo. Você que é cruzeirense, já deixa o meu convite para você estar se inscrevendo aqui no canal, tá? Deixa o seu like também para dar aquela força pro canal, é muito importante a colaboração de vocês. Assim o canal cresce cada vez mais e tá crescendo, eu tô vendo isso. Muito obrigado pela preferência que vocês estão dando aqui no canal, tá bom? Tamo junto. Eu vou ficando por aqui, mas assim que surgir notícia, a gente volta e coloca aqui mais notícia para vocês, tá bom? Fiquem à vontade que esse canal foi feito para atender vocês, a torcida do Cruzeiro, então fiquem à vontade, tá bom? Deixa aí sua opinião em relação a tudo que eu falo no vídeo, tá? Participem. A participação de vocês é muito importante também pro canal, tá? Então deixa aí comentários, nós olhamos todos os comentários. Então fiquem à vontade que o canal aqui é de vocês, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau!